Então, pessoal, o objetivo dessa videoaula é fazer uma rápida revisão aí sobre o que a gente viu nas videoaulas dessa semana, certo? O que a gente viu essencialmente na primeira videoaula dessa semana? A gente falou sobre referências e ponteiros, o que são ponteiros, a gente viu como se declaram ponteiros e como a gente tem dois operadores específicos para trabalhar com ponteiros. E a gente viu também a aritmética de ponteiros também, certo? Então, o que são ponteiros? Ponteiros são variáveis que vão guardar endereços de memória, né? Então, a gente já viu isso em várias aulas anteriores, né? Cada variável ela ocupa um espaço na memória, que a memória a gente pode ver como uma fita bastante grande, e cada posição dessa fita tem um endereço. Então a gente pode utilizar os ponteiros para guardar, né? Os ponteiros são variáveis normais, só que elas vão guardar endereços de memória dessa fita, digamos assim, certo? Então, o endereço, o que ele é? Ele é a posição de uma determinada variável nessa fita, certo? Então, quando um ponteiro aponta para uma determinada posição dessa fita, a gente diz que esse ponteiro aponta para aquela posição, onde eventualmente vai estar uma variável. Então, para a gente declarar ponteiro, a gente vai colocar o tipo, um asterisco e depois o nome da variável ponteiro, certo? E em tipo aqui é qualquer tipo válido da linguagem C. E ele vai definir o tipo do ponteiro, para que tipo de elemento esse ponteiro pode apontar, certo? Para que tipo de variável esse ponteiro pode apontar. Então aqui nós temos dois exemplos, um f que é um ponteiro para ponto flutuante, um p que é um ponteiro para inteiro, e aí nós temos aqui uma sequência de 5 variáveis do tipo char sendo declaradas, sendo que asterisco p seria um ponteiro para char, e asterisco Q, um ponteiro para char. A gente pode misturar a declaração aqui nessa lista de variáveis, né, quando a gente faz a declaração de várias variáveis ao mesmo tempo. Em relação aos operadores, né, ponteiros têm dois operadores principais. O operador e-comercial é utilizado como um operador unário que devolve o endereço de qualquer variável que é passada como operando. Então a gente sempre vai fazer endereço de uma variável. Isso a gente já vinha fazendo bastante tempo com o scanf, né? O scanf ele espera que a gente passe o endereço das variáveis onde ele vai escrever o que é lido do teclado. Então a gente sempre usava o e-comercial, né? Então esse já é um operador que a gente já vem usando bastante tempo. O operador que é realmente novo aqui, né, é o operador asterisco. A gente já vinha usando ele como multiplicador, né, operador binário, mas aqui o asterisco ele é um operador sobrecarregado da linguagem C. Portanto, ele é também um operador unário que devolve o valor da variável localizada no endereço que o segue, né? Então, depois do asterisco a gente vai ter uma variável, essa variável vai ser um ponteiro, lá dentro dela vai ter um endereço, e o que o asterisco faz? Ele consulta aquele endereço e pega o valor apontado no local daquele endereço, né? Então aqui tem uns exemplos, inclusive esse exemplo da troca a gente trabalhou com ele na videoaula anterior, né? Onde a gente, para trocar, a gente vai passar o endereço de A e B, né? Para que, quando a função troca começa, a gente tem dois ponteiros, sendo que o x aponta para o A e o y aponta para a variável B. E aí essa troca efetivamente acontece. Para terminar, então, essa rápida revisão aqui sobre ponteiros e funções, né? Lembrando que a gente trabalhou com funções na videoaula na semana passada e também nessa semana um pouquinho, né? E a gente tem várias opções para trabalhar com funções. A gente viu funções void, que são sem parâmetros, que a gente pode passar parâmetros por valor, através de cópias, né? Ou parâmetros por referência, né? A gente viu passagem por referência aí nessa última videoaula. E a gente viu também funções tipadas, né? Que podem não ter parâmetros, mas que podem ser parâmetros por valor ou por referência também. Então a gente tem uma definição bastante ortogonal aí, né? Lembrando, né, que a gente viu um exemplo do exercício aí do Bhaskara, né, que a mesma função ela pode ter parâmetros normais por valor e parâmetros por referência, certo? Basta que na hora da declaração dos parâmetros formais aqui a gente declare eles sem asterisco ou com asterisco em função do nosso desejo de se fazer uma passagem por referência. Certo, pessoal? Eu termino por aqui essa revisão. Se ficou alguma dúvida, vocês, por favor, entrem em contato. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.